Oi pessoal, paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Nós vamos fazer um estudo da semana, né? O estudo dessa semana é o fim de todo sofrimento, é a lição de número 14 e é a última lição deste estudo, que é quando a vida fica difícil. E na minha interpretação não teria título melhor, não teria lição melhor para finalizar do que o fim de todo sofrimento. Mas antes da gente dar de fato início, eu queria pedir desculpa pela falta de vídeos, né? Semana passada eu não estava muito bem de saúde e eu também não estive muito bem emocionalmente. E inclusive o vídeo, né, tá saindo um pouco depois do que eu costumo postar, né? Normalmente eu posto entre segunda, terça ou quarta, assim tava a maioria nas terças estava saindo, mas esse bem agora no finalzinho da semana, porque essa foi a semana de provas na minha faculdade, então misturou todas essas coisas e aí acabou que eu não consegui conciliar, mas nós iremos seguir, né? Nós vamos segurar na mão de Deus e vamos. E é pensando nesse segurar na mão de Deus que nós vamos estudar o fim de todo sofrimento, que vai ser o momento onde fisicamente vamos segurar a mão de Deus, que vamos nos encontrar com Ele face a face, né? E assim, quando a gente para, né, para refletir na palavra fim, quando você escuta alguma vez a palavra fim, você automaticamente, a gente automaticamente já pensa em algo ruim, a gente já pensa, acabou, é ruim, acabou, é triste, mas este fim é o fim de todas as coisas ruins, este fim é o fim de todas as coisas que doem, de todas as coisas que nos fazem sofrer, então é o fim perfeito, é o fim de todas as coisas, mas é o fim de todas as coisas que realmente o tempo leva, porque o sofrimento o tempo leva, a ferrugem destrói as coisas materiais, então são essas coisas que vão acabar e as coisas eternas, elas vão continuar sendo eternas e nós viraremos isso, sabe? Então, vamos aqui ler o objetivo e o texto base que eu acho muito importante, né, para a gente conseguir compreender melhor. O objetivo: refletir o que a Escritura diz acerca do fim de todo sofrimento e mostrar como se dará, de forma a reforçar ainda mais nossa fé e esperança. Então, essa lição nada mais é do que serve para elevar a sua esperança, aumentar a sua esperança, porque nós sabemos que os tempos em que nós estamos vivendo são tempos difíceis. São tempos onde você recebe notícias muito rápido e são notícias, em sua grande maioria, ruins. Sendo notícias sobre famosos que aconteceu coisa ruim, sendo notícias sobre desastres naturais, sendo notícias sobre má distribuição do dinheiro, enfim, são diversas notícias que chegam para nós por minuto e em sua grande maioria são notícias ruins, são coisas ruins. E esta lição serve para alimentar a minha e a sua esperança, a minha e a sua fé, porque a nossa fé não é sobre coisas que nós podemos tocar, não é sobre coisas que nós apenas desejamos, que nós queremos consumir isso, mas a nossa fé, ela é colocada em um lugar perfeito, em um lugar de santidade, e é colocada no abraço de Jesus. Neste dia nós iremos abraçar Jesus, nós iremos festejar com Jesus, porque este será o fim dessa distância, né? O fim desse modo em que nós estamos, né? Assim como teve um fim pro véu, né? Quando o véu foi rasgado, houve um fim da era em que o véu era costurado, e agora nós vivemos com intimidade com o Espírito Santo, nós vivemos podendo orar ao Senhor em todo o tempo, e vai ter um outro fim, um fim desta era em que nós vivemos deste modo, em que nós nos relacionamos com Deus, e será ainda mais próximo, será ainda mais íntimo, que lê o texto base. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Esse texto base
é muito lindo e eu acredito que você já leu ele várias vezes, já ouviu ele em várias músicas. Eu acredito que ele foi bastante citado nessa lição, né, neste livro todo, assim, ele foi bastante citado e realmente é onde nós devemos colocar nossa esperança, porque nos momentos em que nós estamos tristes, parece que é tão difícil a gente querer levar a nossa mente para este lugar, neste lugar onde nossas lágrimas serão enxugadas, neste lugar onde não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, neste lugar onde não vai haver mais tristeza, neste lugar onde não vai ter mais dor, nem física, nem emocional, porque a antiga ordem já passou. A ordem que nós estamos agora, neste momento, no momento que eu estou gravando o vídeo, né, vai que Jesus já voltou. Este verso, ele nos traz esperança e o quão é importante nós termos esperança. O quão é importante nós termos fé que Jesus voltará. O quão é importante nós nos lembrarmos disso todos os dias. Nós nos lembrarmos de que a nossa vida não é essa. A nossa vida não é só isso, não acaba aqui. A nossa vida vai muito além, a nossa vida é para a eternidade. O nosso coração anseia pela eternidade. O nosso coração sente falta da eternidade e é isso que nós iremos encontrar quando Jesus voltar. Bom, é uma coisa que nós sabemos, que nós aprendemos no decorrer dessas semanas, é que o sofrimento, ele começou a existir com a existência do pecado. Só existe dor, só existe sofrimento por conta do pecado. Existem vários exemplos, né, que você pode se lembrar. Né, existe as catástrofes naturais por conta do pecado. Por quê? Deus mandou para que nós viéssemos cuidar do meio ambiente. E não é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós jogamos lixo no lugar errado, nós consumimos coisas demais, são abertas fábricas e fábricas, existem muitos negócios que usufruem da natureza de forma errada. Então, é o pecado. Nós sofremos as catástrofes naturais por conta do pecado. Assim, todo o nosso sofrimento, toda a dor que você pode pensar, ela veio por causa do pecado. Um exemplo é a morte. A morte, né? Quando nós lemos a Bíblia, a palavra, nós vemos o quanto as pessoas viviam mais antes, né? O quanto as pessoas, né, alcançavam idades em que a gente nem consegue imaginar hoje. Isso tinha muita relação com a alimentação deles, com o ar, né, a poluição, os cuidados que eles tinham, a alimentação, acho que eu já falei isso, não sei, mas a alimentação. E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente ter uma vida de qualidade, assim, qualidade, que é saúde, é muito difícil. A gente coloca assim, as pessoas vivem até com 70 anos, mas com qualidade de vida, assim, com qualidade, com saúde, quanto a gente tem vivido. Se pessoas já com 40 anos de idade já tá cheio de dor, tomando um monte de remédio, tomando calmante para conseguir dormir, tomando não sei o que para conseguir acordar, e tomando não sei o que para conseguir comer, e tipo assim, um monte de remédio, um monte de dor, um monte de doença. Então assim, você tá vivendo até os 40 anos, já não, quando você chega nos 40 anos já não tem mais saúde, já não tem mais qualidade de vida. Então a gente vê que a nossa vida tá realmente se esvaindo, e é por causa disso. Os acidentes, né, as mortes por acidente, é o pecado, né, é a pressa, é a cobiça, enfim, todo sofrimento que você pensar, você vai encontrar um pecado ali. Então, pensando que o sofrimento só existe pelo pecado, quando nós pensamos que o sofrimento tem um fim, nós entendemos que o pecado também vai ter um fim, que vai ser quando nós formos purificados por Jesus, né? Aqueles o qual o nome está escrito no livro da vida, qual vamos com Jesus, né? Vamos conviver com Jesus, nós seremos restaurados e todo o pecado da terra e de nós será lavado, será limpo. Então, olha aqui que interessante, né, esse fim. O fim está próximo, o fim é a volta de Jesus, e a volta de Jesus acaba com todo o sofrimento e acaba com todo o pecado. Aqui em Mateus 24 é Jesus falando sobre os sinais, o sinal
dos fins dos tempos. Então, nós vamos estar lendo aqui Mateus 24, a partir do versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino dos céus será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que maravilha e olha quanta relação nós temos com os dias de hoje. Se você fizesse uma listinha aí, quantas coisas você já estaria com um vestinho aí? Eu acredito que todas, né? Todas já estão com um vestinho, porque já tem muitas nações já se colocando contra o cristianismo, já teve muitos, não só rumores de guerra, mas guerras realmente aconteceram, né? Porque aqui neste tempo estava havendo rumores de grandes guerras, né? Deus Jesus estava falando que haveria rumores de grandes guerras, mas já houve grandes guerras no mundo, né? Acredito que você tenha estudado já sobre essas guerras, você já deve ter ouvido falar, já aconteceu. E ainda assim, ainda tem muitos rumores, ainda tem muitas nações declarando guerra umas com as outras, sabe? Declarando ali maldade umas com as outras. Tem muita relação, a questão do amor de muitos esfriará. A gente vê isso em muitos e muitos casos, sabe? Quantos crimes são cometidos de pessoa contra pessoa, vida contra vida, por motivos tão supérfluos, motivos tão que ninguém imagina que, nossa, você matou uma pessoa por causa disso, sabe? Existindo leis que, sabe, aprovam tantas coisas que entristecem o nosso coração, então imagina só o coração de Deus. Então, o fim de todas as coisas, ele já foi anunciado. O fim dessas coisas, ele já foi anunciado. E foi anunciado na Bíblia toda, basicamente. Se você ler de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que o bem, ele sempre foi declarado como vencedor e que aqueles que escolhiam seguir a Deus já tinham o seu final, eles já tinham a sua sentença, e aqueles que também odiavam a Deus também já tinham a sua sentença, e isso ainda é real, isso ainda é real. Vamos ler aqui Apocalipse 21. Apocalipse 21, né, bem conhecido também, que fala, né, sobre a Nova Jerusalém. Então, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quanta coisa, quanto aprendizado nós podemos ter
com esses 5 capítulos tão maravilhosos, tão cheios de detalhe, e que a nossa mente já fica assim borbulhando sobre uau, vai ser incrível. Porque uma forte voz disse que Deus estaria conosco, sabe? Olha que coisa maravilhosa. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles. Então, o fim de todas as coisas é uma notícia maravilhosa. É uma notícia maravilhosa porque Deus estará conosco, nós seremos o seu povo e nós estaremos adornados como uma noiva é adornada pelo seu marido. Eu acho que não tem comparação melhor sobre a volta de Cristo do que um casamento, né? Quando a gente vai em uma festa de casamento assim comum, que a gente, assim, humana que eu tô falando, a gente vê realmente a noiva com aquele vestido, com aquela maquiagem, o cabelo. Normalmente os noivos, eles estão sempre bem parecidos um com o outro, é só um terno, um sapato, o cabelo arrumado, quase a mesma coisa, quase as mesmas cores. É bem difícil ver um noivo, né, que usa umas coisas coloridas, mas a noiva, ela é sempre o centro, né, das atenções. Tem uma música especial para ela entrar, ela um vestido especial, um momento especial, tem que jogar flores antes. Mas o mais importante é que tem toda essa preparação para que ela apareça, não só para ela, mas que ela apareça a caminho de encontro do noivo. Então, olha que comparação maravilhosa, né, que a Bíblia fez, que o próprio Deus inspirou para que fosse feito dessa forma, para que ficasse tão animador a gente pensar nisso, sabe? Porque vai ser muito lindo, vai ser muito lindo. Se um casamento terreno que nós pagamos com o nosso próprio dinheiro, né, que nós mesmos pensamos como é, imagina só, uma festa formada pelo próprio Deus, como não vai ser maravilhoso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você para pensar que o fim está próximo, como você se sente? Você tá pronto? Você se sente pronto para que esse fim está chegando, tá batendo na porta? Você tá pronto? Como você se sente? Você fica alegre e não vê a hora? Ou você fica com medo, você não tem certeza? Ou você ainda pensa, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, eu queria fazer isso, isso e isso antes de Jesus voltar. Ai, Jesus, espera mais um pouco porque eu queria realizar esse ou esse sonho. Ou você simplesmente diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Você tem certeza que você já está fazendo a missão, você já está pregando o evangelho, você já está proclamando a palavra, então você só quer que esse tempo chegue logo. Mas a resposta, ela serve para você mesmo refletir. Coloque a sua resposta em voz alta, para que você mesmo escute você dizendo, para que você mesmo veja as obras que você tem feito, as coisas que você tem feito pelo Senhor, e veja se você está pronto. Pergunte ao Espírito Santo isso: Espírito Santo, eu estou pronto? Espírito Santo, o que falta eu começar a fazer? Porque nós nunca estivemos tão próximos do fim como agora. Se naquela época os discípulos já escreviam que a hora já estava chegando, imagina agora, quantos anos depois, imagina agora, nós nunca estivemos tão próximos quanto agora. Os sinais nunca foram tão nítidos quanto é agora. Até mesmo o sol, as coisas que têm acontecido com o sol, com os céus e a terra, estavam escritos já que ia acontecer e estão acontecendo. E é uma coisa que, quando eu era criança, eu pensava, nossa, quando isso aqui acontecer? E aí hoje eu vejo no noticiário, eu vejo essas coisas acontecendo e eu fico, nossa, realmente tá perto, realmente tá perto. E é por isso que nós devemos continuar anunciando a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. É falar da palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque o tempo está acabando. O tempo de pregação, o tempo de falar de Jesus está acabando. Talvez em poucos anos este vídeo já não poderá mais estar aqui, porque eu estou falando sobre Jesus, eu estou falando sobre o amor de Jesus,
e talvez esse vídeo possa ser silenciado, talvez nós não possamos mais ir às ruas orar pelas pessoas, talvez nós não, em alguns anos nós não podemos mais nos reunir nas igrejas, mas o que você tem feito? Você tem sido a igreja? Porque sim, nós temos que ir à igreja, mas também nós precisamos ser a igreja. E ser a igreja é pregar a palavra, é viver Jesus Cristo, é anunciar esta boa nova, é anunciar que Jesus está voltando, é falar do amor de Deus e o quanto Ele deseja salvar a todos. Porque isso também foi uma coisa que nós aprendemos. Deus não quer salvar os certinhos, Ele diz que quer salvar a todos. Então, a nossa missão é falar a todos, a todos, a todos. E aí talvez você pense, mas eu não sei falar. Moisés também disse isso, que ele não sabia falar, mas mesmo assim ele foi um grande líder. Então, talvez realmente você não seja para falar, você não seja para pegar uma Bíblia e subir em cima de um púlpito, mas talvez no seu círculo de amigos você seja aquela pessoa que vai falar sobre Jesus e eles vão escutar e eles vão entender. Talvez você seja aquela pessoa que vai para as ruas e simplesmente sai orando pelas pessoas. Tem gente que não consegue fazer isso, mas você foi chamado para isso. Talvez com a sua voz você vai louvar nas ruas, nas praças, ou até mesmo em outras igrejas, você vai louvar, mas você sabe que o louvor não é apenas levar uma música, mas é ter intimidade com Deus e levar o Espírito Santo e deixar que Ele fale através de você. Tem tantas coisas, tantos ministérios, tantas coisas que você pode se identificar e você pode simplesmente fazer, e tudo isso é falar sobre Jesus. Às vezes nós pensamos que apenas ser um pastor, um missionário é falar sobre Jesus, mas existem coisas tão simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que é falar de Jesus, tem tantas coisas que nós podemos realmente fazer, tantas coisas que nós podemos fazer para levar a palavra de Deus, e às vezes nós ficamos tão com a mente presa em uma bolha, achando que é só o pastor que tem essa obrigação, mas não é. Inclusive, o desafio dessa semana, que eu sempre falo que não é para semana, mas para vida, é isso. O seu desafio será compartilhar esta crença com ao menos uma pessoa esta semana, topa? E é algo que nós devemos colocar no nosso coração como meta. Nós devemos colocar isso, dizer: Jesus, me ajuda, eu preciso falar de você, eu preciso falar do teu amor. Como eu começo? Para quem eu começo? Como eu faço? Porque uma coisa que eu tenho certeza é que Deus, ele se alegra quando os seus filhos têm sede de trabalhar para Ele. Talvez a sua forma seja completamente diferente da minha, mas não quer dizer que não foi Deus que mandou. Então é isso. Este foi o estudo, foi um dos melhores estudos que eu já tive desta lição. Alegrou muito meu coração, realmente me trouxe esperança e aumentou a minha fé. Porque são tempos difíceis, são tempos de dor, são tempos de dor física, dor emocional, mas eu sei que Jesus está perto, que Jesus está próximo e que Ele só quer que eu continue, Ele só quer que eu continue. Então é isso, pessoal. Vamos agora fazer a nossa oração e logo depois já iremos finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este estudo que foi tão importante para nós. Obrigada por este estudo que nos encorajou, que nos trouxe fé, que nos trouxe esperança. Deus, eu oro por esta pessoa que está assistindo o vídeo. Eu não sei se ela está angustiada, eu não sei se ela está doente, eu não sei o que tem passado no coração e na mente dela, mas eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Teu Espírito Santo sabe, e você, Senhor, já sabe exatamente o que irá acontecer. E eu te peço, Pai, fale com esta pessoa, Deus, fale com esta pessoa através da Tua palavra. Pai, que nós venhamos ter sede de Ti, que nós não venhamos perder essa esperança e essa fé em nome de Jesus, que nós possamos compartilhar a Tua palavra da forma que o Senhor quiser, que nós possamos compartilhar a Tua palavra em todo o tempo, que nós possamos, ao sair de casa, estar determinados a pregar a Tua palavra, que ao entrarmos dentro da nossa casa, nós estejamos determinados a pregar a Tua palavra. Pai, venha ungir os nossos lábios, pois nós não sabemos falar. Nós ainda somos crianças, Pai. Nós ainda não sabemos como fazer as coisas.
Nós queremos apenas depender de Ti, depender do oleiro que sabe exatamente o que tem que ser feito. Pai, eu te peço, nos guie hoje e sempre. Amém. Que o meu e o seu coração permaneçam em chamas até o fim dos tempos. Amém.